Olá pessoal, vamos começar o nosso estudo sobre tabela periódica. Aqui a gente tem os números quânticos e o que é que esses números quânticos têm a ver com a tabela periódica. Então, a gente observa aqui pelo diagrama de Linus Pauling, né, que os elementos eles têm seus elétrons distribuídos conforme os níveis e subníveis. E a gente viu, quando estava estudando a teoria atômica, de que esses elétrons eles são distribuídos numa sequência de energia, onde se leva em consideração não só a camada, mas também a energia e a subenergia, ou seja, o nível e o subnível. E aí a gente tem essa ordem crescente aqui embaixo, né? Que diz respeito justamente à sequência dessas diagonais. Então, por exemplo, um elemento que termina em 1s2, ele vai ter uma posição específica na tabela periódica por terminar com essa configuração eletrônica. Então, os números quânticos têm tudo a ver com a organização dos elementos na tabela periódica. Uma vez que eu conheço a distribuição eletrônica de um elemento químico, eu posso, a partir dessa distribuição, identificar o posicionamento desse elemento químico na tabela periódica e dizer quais características esse elemento vai ter. Então, por exemplo, a tabela periódica ela está estruturada baseada na distribuição eletrônica. E aí a gente tem, pela organização, que todo mundo que termina em S se encontra nesta região da tabela ou aqui, esse elemento. Esse elemento é uma exceção dessa coluna. Então veja, aqui eu tenho todo mundo que termina em S. E ainda tem mais uma outra especificidade. Nessa região aqui está todo mundo que termina em S, e nessa coluna está todo mundo que termina em S1. Nessa outra coluna está todo mundo que termina em S2. A exceção é esse cara aqui, que está terminando em S2 e está localizado nesse setor. Então aqui todo mundo termina em P. E aí a gente viu, em relação aos números quânticos, que P suporta até 6 elétrons. Então eu vou ter, aqui vai terminar todo mundo que termina em P1, todo mundo que termina em P2, todo mundo que termina em P3, todo mundo que termina em P4, P5 e P6. Então veja, aqui nessa região está todos os elementos químicos que têm a configuração eletrônica terminada em P. Aqui eu tenho todos que terminam em D, e nessa região aqui rosa, tenho todos que terminam em F. Teremos aqui espaços vazios que, na verdade, esses dois elementos aqui vão estar no final dessas duas linhas. Então aqui eu tenho todo mundo que termina em D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Aqui eu vou ter todo mundo que termina em F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 e F14. Veja, temos aqui a configuração eletrônica justamente na tabela periódica. Então a gente percebe que todo mundo aqui termina em S1, todo mundo termina em S2, todo mundo termina em P1, P2, P3, P4, P5, P6. A exceção é esse cara aqui que termina em S2. Por que ele é exceção? Por que ele não se encontra aqui? Aqui a gente tem uma coluna com todos os elementos que são considerados estáveis na natureza. Então, que eles se encontram sozinhos na natureza.
Eles não precisam se ligar a ninguém para adquirir estabilidade. Esses elementos são considerados nobres e são chamados de gases nobres, que todos são gasosos à temperatura ambiente. Então eu tenho aqui todos os gases nobres. E esse cara tem uma configuração S1, S2 e é gás nobre, está completo, justamente porque a gente viu na teoria atômica que os elementos que estão, os átomos que contêm apenas uma camada eletrônica, eles serão completos, terão essa camada completa com 2 elétrons, porque a camada eletrônica 1 só cabe 2 elétrons. E aí eu tenho, então, os demais vão ser completos com 8 elétrons. A gente tem aqui o grupo do D, como eu falei anteriormente, e o grupo do F. Vamos ao exercício. Qual a representação genérica da camada de valência de um elemento do grupo 13? Então, vamos voltar aqui. Eu tenho aqui, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele termina em P1. Porém, antes de chegar no P1, vamos voltar aqui no diagrama. Antes de chegar, ó, no P1, ele vai ter o 2S preenchido. Então, se o cara termina em 2P1, ele vai ter o 2S1 preenchido. Se ele termina em 3P1, ele vai ter o 3S2 preenchido. Se ele termina em 4P1, ele vai ter o 4S2 preenchido. Então, ele vai terminar com a camada sendo preenchida, a quarta camada sendo preenchida com 4S2, 4P1, por exemplo. Voltando lá para o nosso exercício, então, ó, qual a representação genérica da camada de valência de um elemento do grupo 13? A gente então vai ter, ele vai ter a representação S2P1. Então, letra A é a resposta correta. Esse N indica que ele vai ter a variação das camadas dos períodos. Ele pode terminar com N igual a 1, com N igual a 2, com N igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7. Por hoje é só, e essa é a bibliografia utilizada para a nossa aula. Até a próxima aula.